Hoje a história de fé, eu vou contar uma passagem de Santo Antônio. São muitas, são muitas. Eu estava até dizendo que eu tenho um livrinho lá em casa que conta os diversos milagres de Santo Antônio. Santo Antônio que era muito milagreiro, é isso? E muitas dessas histórias eu já acho que caem até no folclore popular. Mas ele era um homem que tinha uma relação com as pessoas fantástica. Eu tive a oportunidade de visitar Pádua e lá eu vi a língua de Santo Antônio. Não sei se você sabe, Santo Antônio ele morreu, né? E o seu corpo se decompôs, menos a língua. Que é a língua do pregador, o grande pregador da igreja foi Santo Antônio. E a língua está lá, incorrupta. Você sabe que tem alguns santos que são incorruptíveis, né? Santa Bernadette, a Santa Clara, o corpo está lá, passou séculos e o corpo continua incorruptível, não apodrece, né? Não é decomposto. Assim também a língua de Santo Antônio. Então, Santo Antônio tem muitas histórias fantásticas. Santo Antônio, que era agostiniano, padre Fernando, e se converte, né? Ele como padre, ele foi, ele era cozinheiro, e depois descobrem ele como um grande pregador. Ele, na sua humildade, se tornou um dos grandes pregadores da igreja. São Francisco de Assis convida para que ele ensine para os seus irmãozinhos. Inclusive, no convite que São Francisco faz a Santo Antônio, tem uma particularidade, tem uma carta onde ele exorta duramente Santo Antônio, na época, padre Fernando, padre agostiniano, ele exorta com muita dureza que ele tomasse muito cuidado ao ensinar os seus irmãozinhos, porque ele preferia um santo no céu a um burro, como é que é? Preferia um santo burro no céu do que um inteligente frade no inferno, um letrado frade no inferno. E São Francisco vai, se apaixona pela obra, Santo Antônio vai, se apaixona pela obra de São Francisco e acaba se tornando um frei franciscano, padre franciscano. Lembrando que São Francisco não era padre, São Francisco era frei, era leigo. Frei vem de frater, né, de irmão. Irmão Sol, irmão Lua, irmão todos nós, e assim era a vida de São Francisco de Assis, belíssima, que hoje dá nome ao nosso Papa, Papa Francisco. Mas a história que eu vou contar hoje, rapidamente, é de Antônio. Diz que Santo Antônio, milagreiro, né, tinha suas histórias já esparramadas naquela época. Tanto é que quando Santo Antônio morre, o povo vai enterrá-lo e já gritava, viva Santo Antônio! Né? Santo Antônio lá, recém-falecido. Mas ao mesmo tempo que as pessoas muito santas provocam essa admiração, também provocam adversidades. E ficam sempre aqueles querendo desbancar em tudo que ele falava. E Santo Antônio uma vez chega numa cidade, descobrem que é ele, e falam, será que esse homem é tão correto, tão piedoso mesmo? Era quaresma, uma sexta-feira de quaresma. E a pessoa, ele pediu pouso, né? Ofereceram para ele pouso, mas lhe serviram um bom porco assado, uma carne de porco. E ele não comia, principalmente naquela época, não se comia carne de forma alguma na quaresma. E ele aceita, ele vê que eles estavam provando ele, tentando e testando a sua fé. Santo Antônio aceita o desafio e come a carne de porco. O povo, mais do que depressa, quando ele termina de comer, junta a ossada do porco, ainda quentinha, coloca dentro do saco e corre para mostrar para o bispo, para desmascarar aquele homem que parecia tão fiel à igreja, tão santo, mas como que ele podia comer carne de porco em plena quaresma? Ao chegar lá, eles dizem para o bispo que eles tinham uma prova cabal contra aquele homem que o povo tanto admirava, Antônio, que eles queriam mostrar para ele. E quando eles abrem o saco e jogam a ossada no chão, surpresa de todos, nada mais tinha lá do que ossos, do que as espinhas de peixe, a ossada de um peixe. O bispo diz que aquilo não tinha sentido e Santo Antônio, mais uma vez, impressiona a todos com esse milagre. Há quem diga que é milagre, há quem diga que é uma lenda, mas nós dizemos o seguinte, vale a pena ter fé, vale a pena enfrentar todas as situações, porque Deus não desampara os seus eleitos jamais. Não desamparou Santo Antônio e não desampara você também. Creia nisso, vá em frente, que Deus não te desampara nunca.